outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. E o desenvolvimento do Rio Grande, como vai o desenvolvimento econômico? Como reconstrói, como atrai investimentos, como planeja o seu e, portanto, o nosso futuro? E veio enchente, agora veio seca, mas o Estado parece responder melhor do que muitas previsões. E o governo do Estado nisso tudo, o que pode fazer, o que está fazendo? Nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, deputado estadual Hernani Polo, do Progressistas. Ele traz o olhar de quem está lidando de perto com tudo isso, economia tradicional, nova economia, atração de investimentos, competitividade, o que está sendo feito, o que está por vir, o que ainda eventualmente precisa destravar e também um pouquinho de política. Serão os assuntos principais dos nossos 30 minutos. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui, secretário. Tudo bem, bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado aí pela oportunidade. Coisa boa. Secretário, me dá primeiro um panorama assim, da economia, né? do sentimento econômico, da economia dos gaúchos, depois de tudo isso. Como é que está o desenvolvimento do Rio Grande hoje? Qual é o status assim, que o senhor resumiria, depois de todos esses desafios que eu citei aí? Olha, Kleber, nós estamos enfrentando momentos muito desafiadores, né? Você mencionou algumas situações que nós vivenciamos agora recentemente e que naturalmente isso impacta na nossa economia. A enchente, as sucessivas secas, né, que tiraram muito da nossa produção. Um tempo atrás, a pandemia, que ainda tem algum tipo de reflexo nos setores econômicos. E a economia gaúcha também, ela não é uma bolha, não vive de forma isolada. Nós estamos fazendo parte de um contexto nacional, que tem, né, as suas dificuldades, e de um contexto internacional. Apesar de tudo isso, nós estamos muito otimistas, confiantes, né? Estamos conseguindo atrair investimentos importantes aqui para o nosso estado. E tudo isso é reflexo de um trabalho, de uma ação, de uma capacidade empreendedora do povo gaúcho, que ela é admirável, né? Nós temos, né, um empreendedorismo muito presente aqui nos gaúchos que estão aqui no Rio Grande, que escolheram o Rio Grande do Sul aqui para fazer os seus investimentos, e também por o Estado, ao longo dos últimos anos, ter se organizado melhor. Né? Nós fomos colegas, secretários lá no governo Sartori. Naquele período, vivenciamos dias extremamente difíceis, situações muito desafiadoras, e que naquele momento iniciativas começaram, né, atitudes, primeiras sementes, ações, né, exatamente, começaram a ser semeadas no sentido de reestruturar a estrutura, o governo, a máquina pública. A gente sabe de que quando o Estado perde a capacidade de investimentos, de ter condições de atender às necessidades básicas e mínimas, que foi o que aconteceu naquele período, né, quando a gente assumiu lá com o governo José Sartori, o Estado também ele acaba sendo uma trava, uma tranca, ele acaba dificultando o desenvolvimento. E lá se começaram várias medidas, reformas, que depois tiveram continuidade no primeiro governo do Eduardo Leite com o Ranolfo, que estão seguindo agora com o Eduardo Leite e Gabriel, e que produziram também bons resultados e que estão sendo hoje perceptíveis aí à população, melhora nos indicadores da segurança pública, né, da infraestrutura, da educação, em que pese a gente precisa avançar ainda muito mais, mas nós já estamos muito melhor do que estivemos alguns anos atrás. E tudo isso também cria esse ambiente mais atrativo, mais acolhedor, né, a modernização da máquina pública, a melhoria do ambiente de negócios, tudo isso tem sido importante para que o Rio Grande do Sul pudesse, né, ser um local atrativo para investimentos, e celebramos no ano passado o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, que foi uma nova unidade de celulose da CMPC, e entre outros tantos aí, dezenas de investimentos de pequeno e médio porte que também são extremamente importantes na geração de emprego e renda aí à população gaúcha. Quem toca o desenvolvimento econômico, isso
vários dizem, né? A economia, a iniciativa privada e tal. Qual é o papel de uma secretaria do desenvolvimento econômico? É um agente facilitador? O que o secretário faz? O nosso papel, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria transversal. Então, nós fizemos um trabalho junto com a nossa equipe de articulação, de facilitação, interagindo com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria dos Transportes, com a Secretaria do Meio Ambiente. Né? Qualquer investimento, eu sempre tenho dito, e o governador Eduardo Leite também tem repetido isso, que você não pega na mão e obriga um investidor a fazer o investimento num determinado local. Você tem que criar as condições para que ele se sinta motivado a investir. E é um pouco isso que nós fizemos na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, essa facilitação, essa articulação entre o empreendedor, né, que está aqui no Rio Grande do Sul, mas que quer ampliar o seu negócio, e isso a gente tem trabalhado muito, a valorização de quem está aqui no Rio Grande do Sul, né, e criar condições para que ele fique aqui. Nós perdemos, ao longo de algumas décadas, muitas empresas do Rio Grande do Sul que foram embora daqui. Por várias razões, não foi um motivo único. Nós estamos trabalhando muito e estamos conseguindo reverter. Inclusive, empresas que saíram, algumas estão retornando, porque mudou esse contexto. Criando um ambiente melhor. Exatamente. Então, esse é o papel que nós estamos fazendo, essa articulação, né? Estar próximo dos empreendedores, da indústria, do comércio, dos serviços, entender as necessidades, as dificuldades, as dores, aquilo que o empresário precisa. Né? Acho que o governo ele tem que ser um facilitador, né? Simplificar o máximo possível. Inclusive, nesse aspecto, nós estamos com o Conselho Estadual de Desburocratização, que é um conselho formado pelo público e privado, que passou agora à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa trazer demandas, necessidades dos empreendedores no sentido de buscar a simplificação. Agora estamos trabalhando, por exemplo, na modernização do licenciamento ambiental, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, né? Você tem que naturalmente respeitar as regras, a legislação, o cuidado, mas você pode, utilizando a tecnologia, a inovação, criar ferramentas que tenham deem mais agilidade. Então a gente tem trabalhado muito nisso, que está esse ponto dentro dos 5 habilitadores do Plano de Desenvolvimento Econômico, que foi também um outro passo importante. Nós estamos com um plano que foi apresentado no final do ano passado, em novembro, pelo governador Eduardo Leite, a sociedade gaúcha, né, que dá as diretrizes do nosso futuro, para que nós possamos fazer com que o Estado cresça. E entre os 5 habilitadores está o ambiente de negócios. Né? Nós consideramos isso vital, nós melhorar cada vez mais o ambiente de negócios. O Plano de Desenvolvimento Econômico que o governo Leite... É o Plano de Desenvolvimento que foi elaborado com metodologia da McKinsey, mas que teve a participação da sociedade, das entidades, dos empreendedores. Mais de 500 líderes aqui do Rio Grande do Sul participaram da elaboração desse plano. Provavelmente, portanto, um plano que vai além do governo. Não é um plano de governo, é um plano de Estado. Exatamente, essa é a concepção. Inclusive, nós estamos agora estruturando esse plano em cima de um decreto para que tenhamos perenidade. E esse plano ele tem 5 habilitadores, né, que são as linhas mestras do trabalho e do futuro, que é ambiente de negócios, recursos naturais, infraestrutura, inovação e capital humano, né? Que esse é que mostra bem essa questão da transversalidade que o senhor disse, né? Exato. É uma área, ambiente de negócio depende dessa transversalidade. Depende de vários, exatamente. Nós temos que ter uma visão pró-empreendedor, uma visão de desenvolvimento, não só na Secretaria de Desenvolvimento. Nós temos que ter essa visão desenvolvimentista na Secretaria da Fazenda, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Infraestrutura, na Segurança, na Educação. Quer dizer, nós tendo um Estado com mais segurança, com melhor educação, com melhor formação das pessoas para o mercado de trabalho, um Estado que aposta na inovação, nós vamos criar uma melhor condição para o crescimento, as oportunidades da população gaúcha. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, alinhados nesse plano de desenvolvimento, que é a nossa visão de longo exato, prazo. E que ele está sendo trabalhado para dentro do governo, né, que todas as secretarias também se apropriem do plano e façam as ações conectadas com aquilo que são as diretrizes do plano, e também para fora com a sociedade. Precisa ser o governo todo, né? Não pode ser uma secretaria. E para fazer o desenvolvimento não basta o governo fazer a sua parte, né? Temos que trabalhar de forma integrada. Acho que esse é um outro ponto que a gente tem sempre
priorizado. Muito teu perfil também, né, secretário? Tu és uma figura política muito próxima dos diferentes setores produtivos. A gente tem uma ligação muito forte com o agro, naturalmente, até pela passagem pela Secretaria da Agricultura e como agricultor mesmo. Então a gente tem essa ligação orgânica com o setor do agro, que ele é um setor importantíssimo aqui na nossa economia, e hoje interagindo também com outros segmentos da nossa economia, com a indústria, com os serviços, e trabalhando de forma muito próxima, né? A gente trabalha, né, e traz esses setores para dentro da secretaria, para dentro do governo, inclusive para que possam trazer sugestões no sentido de aprimorar o nosso trabalho. E eu acho que tudo isso tem produzido esses bons resultados, aí, apesar de todas as dificuldades que Secretário, é interessante isso. O senhor traça um cenário positivo para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não é muito acostumado com otimismo, né? O senhor traça na área do desenvolvimento econômico um cenário positivo, uma mudança de contexto, capacidade de atração, até de recuperação de empresas que saíram daqui. O senhor está dizendo aí que durante muito tempo se disse, Santa Catarina é melhor, é mais fácil, os órgãos de fiscalização e controle. O que o senhor está dizendo o Rio Grande mudou, hoje a situação é outra. Exatamente, eu acho que esse é um ponto importantíssimo e talvez muitas pessoas ainda não conseguiram identificar isso. Nós realmente, por um longo período, né, e não vou entrar aqui no mérito, mas nós perdemos muitos empreendedores aqui. Acho que o Estado, naquele momento onde começou aquela guerra fiscal mais exacerbada dentro do país, o Estado talvez tenha sido muito conservador naquele momento e aquilo fez com que muitas empresas saíssem daqui. Nós talvez demoramos muito, você sabe, Kleber, o quanto foi difícil aqueles enfrentamentos para começar a reduzir a extinção de empresas, fazer privatizações, concessões, que isso é o caminho do futuro, né? O Estado ele tem que diminuir, ele tem que fazer bem feito aquilo que é a sua obrigação e responsabilidade, mas o Estado, por muitos anos, atuou em frentes que não tinham mais sentido o Estado ficar prestando aquele tipo de serviço. Mas nós, e aí talvez uma característica nossa aqui do Rio Grande do Sul, uma dificuldade de fazer esses enfrentamentos. Então, a própria percepção, muitas vezes, do empreendedor, né, com relação a outros estados, lá tudo é melhor, mas nós avançamos muito aqui na junta comercial, né, o Tudo Fácil Empresa, facilitação para abrir empresas, as atividades de baixo impacto que hoje, né, são dispensadas de licenciamento. Nós estamos entre os principais estados do Brasil no número de atividades de baixo impacto. Agora, no mês passado, foi o estado que mais abriu empresas no país, proporcionalmente. Então, tudo isso é um conjunto de ações que vem ranking de competitividade também melhorou bastante. Melhoramos, nós estamos melhorando nos últimos anos, né? Por exemplo, a solidez fiscal, nós ficamos desde que começou esse ranqueamento, há aproximadamente mais de 10 anos, o Estado sempre na solidez fiscal, por exemplo, estava em último lugar. Nós já melhoramos 2 posições, em que pese a nossa situação fiscal ainda ela é muito delicada, né, muito crítica, por causa do déficit previdenciário. Histórico, né? Dívida, né, com precatórios, enfim, uma série de situações. Mas as reformas que foram feitas, e aí é um outro ponto fundamental. O Estado, ao longo desses últimos anos, começando lá pelo governo Sartori, passando pelos 2 governos do Eduardo Leite, fez enfrentamentos com o apoio da Assembleia Legislativa fundamentais, né? Reforma da Previdência, reforma administrativa, concessões, privatizações. Então, tudo isso fez com que nós pudéssemos estar melhorando e retomando a capacidade de investimentos. Na segurança pública, por exemplo, é uma área que o Estado hoje, né, você vê no país aí notícias todos os dias, né, de problemas graves com a segurança, né? Não estou dizendo que com isso está tudo bem aqui, né? Acho que a gente tem que melhorar muito. Houve uma evolução. Mas os resultados aqui são muito positivos. Fruto do quê? De investimentos, né, dessa organização, melhor organização do Estado, porque no final do dia, acho que quem está na vida pública tem essa visão, pelo menos é assim que eu penso. Você tem que trabalhar para melhorar a vida das pessoas, né? E para que isso aconteça, você tem que ter responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas públicas. Você tem que ter condições de investir em segurança, em infraestrutura, que também é fundamental para melhorar a competitividade, né? Capital humano, qualificação, educação.
Acho que a educação o Estado vem trabalhando, priorizando, né? A gente sabe que às vezes leva um tempo para te produzir os resultados, mas é uma prioridade do governo melhorar as condições de educação. Só para teres uma ideia, Kleber, porque tudo isso está ligado ao desenvolvimento, à atração de investimentos. Nós saímos aí, 2022, de 1% das escolas estaduais de ensino médio com tempo integral. Estamos com 27% das escolas e a meta é chegar no final do ano que vem a 50% das escolas com tempo integral, escolas estaduais. Isso vai melhorar a condição de aprendizado dos alunos, você vai ter pessoas mais bem preparadas para o mercado de trabalho, que hoje é um grande desafio. Então, secretário, o senhor falou do investimento da CMPC aí, né, do maior investimento da história do Estado e tal. Teve esse também, ou algum outro que o senhor queira citar, mas eu lembrei desse do Data Center em Eldorado do Sul. Para entender um pouco o que representa para a região, o que é um data center, que a gente também não consegue visualizar muito, querendo ou não, é uma área meio técnica. Explica também aquele ali, ou algum outro investimento de maior monta que vocês tenham conseguido trazer. Bom, esse da CMPC, né, nós vamos transformar aqui o Rio Grande do Sul no maior eixo de produção de celulose do mundo, né, porque em 15 quilômetros nós vamos ter duas indústrias que vão produzir aproximadamente 5 milhões de toneladas de celulose por ano. Então esse é um investimento... Que é a de Guaíba... E Barra do Ribeiro, que é a nova fábrica. Ribeiro, que é a nova fábrica. 25 bilhões de investimentos. Em torno de 18, 19 bilhões só na fábrica, na Barra do Ribeiro. Tem mais um investimento de aproximadamente 1 bilhão no Porto de Rio Grande para um terminal de a logística toda marítima, inclusive. Exatamente. Né? E também uns 4 bilhões na ampliação da base florestal para poder dar conta da demanda dessa nova fábrica. Nós tivemos aí também uma conquista muito positiva, que é da escala data center. Cada vez mais a necessidade por estruturas de armazenamento de dados ela vai se tornar importantíssima. É uma empresa de armazenamento de dados. A escala data center ela constrói infraestrutura para armazenar dados. Certo. A gente ouve com muita frequência, meus dados estão na nuvem. Por que se refere à nuvem? Porque pode estar armazenado em qualquer lugar do mundo. Um dado nosso pode estar sendo armazenado nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que se refere à nuvem, pode estar em qualquer lugar. Mas, na verdade, não é no céu, não é na nuvem. Acaba que é físico. É uma estrutura física em algum lugar. Então, com a chegada agora dessa realidade da inteligência artificial, né, todas as pessoas, independente de onde elas estão morando, elas vão ser impactadas com a inteligência artificial, e já estão sendo. Né, com a inovação, com a tecnologia e com a inteligência artificial. Só que serão poucos lugares no mundo que conseguirão ter estruturas para armazenamento e processamento desses dados. Que são muitos dados. Muitos dados. Né? Hoje você precisa dessas... Está tudo lá. Tudo lá, em máquinas e equipamentos que armazenam e que processam dados. Hoje você dá um comando através do chat GPT, a inteligência artificial, ele te produz texto, ele traz respostas imediatas. Então, nós trabalhamos aí mais de um ano, né? A Scala Data Center hoje é a maior operadora de data center da América Latina, né? Uma empresa que está sediada em São Paulo, tem um data center aqui em Porto Alegre, e agora, então, esse é um projeto extremamente grande, arrojado, né? Eles adquiriram uma área de 1.000 hectares aqui em Eldorado do Sul, né? Até foi a gente passou uma angústia grande, porque eles adquiriram um mês antes de começar a enchente. Felizmente, o local que eles haviam adquirido não alagou, não teve problema, né? E o projeto segue. Investimento confirmado, então. O investimento confirmado, ele é por etapas, e agora nós estamos trabalhando em nível nacional lá, com o Congresso Nacional, para a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil, porque isso é um ponto fundamental para o projeto avançar, é ter segurança jurídica dos dados, porque nesse data center, né, o Rio Grande do Sul, ele se insere no mapa mundial de estruturas de data center de processamento de dados. Então você tem que ter uma segurança jurídica, né, para que esses dados possam ser armazenados, processados nesse local. Então é um distrito industrial de data centers. A gente está trabalhando junto com a Prefeitura de Eldorado. Uma parte também pega o município de Charqueadas, né, fica no entroncamento na BR 290, no acesso que vai a Charqueadas, São Jerônimo, uma área grande. General Câmara, uma área de 1.000 hectares. Né, então o projeto total é 700 hectares de data centers. Né, então ele vem exatamente com a expansão agora da
do uso da inteligência artificial. Está acontecendo isso, secretário? Ele agora está em fase de projeto da área, né, de urbanização dessa área, uma área agrícola. Mas o acordo está feito, está resolvido. Está feito, né, agora eles estão aguardando uma portaria do Ministério de Minas e Energia para a reserva energética. Né? Tu tem um grande consumo de energia. Sim. Alguns fatores são determinantes para te conseguir um data center. Primeiro, disponibilidade de energia elétrica. Todo esse complexo, depois, quando estiver pronto, na sua totalidade, é o consumo de energia do estado do Rio de Janeiro. Eita, tudo isso. 5 gigas de energia. É um consumo absurdo. Porque os data centers tradicionais, né, de processamento de dados, de transações bancárias, eles já têm uma utilização significativa de energia. Agora, esses de inteligência artificial mais ainda, porque são muitas máquinas processando dados. Sim, deve ter que ter margem de segurança também. E também tu gasta muita energia em data center para resfriar os equipamentos. Os equipamentos eles esquentam, aquecem, porque as máquinas trabalhando, buscando dados, processando informações, tem um superaquecimento. Então, isso também nos ajudou a consolidar esse projeto aqui, porque nós fomos disputando ele com outros estados do Brasil e a nossa temperatura média anual aqui ela é menor. E isso dá um ganho de competitividade, porque você gasta menos energia para resfriar. Entendi. E como a energia ela é em torno de 70% do consumo de energia de um data center é para resfriamento, então isso também nos auxiliou. Então é um setor novo, Kleber, que vai trazer oportunidades a jovens que são formados aqui no Rio Grande do Sul, nas universidades, na Unicinos, na PUC e outras tantas universidades, né? Aliás, nós temos na inovação também o Rio Grande do Sul, ele é um estado primeiro lugar no Brasil, e muitos que estão sendo formados aqui vão buscar oportunidades de trabalho fora daqui, porque às vezes aqui não tem. Nessa infraestrutura são pessoas que têm uma alta qualificação que estarão trabalhando dentro dos data centers, porque a escala ela vai construir, e quem opera são as grandes big techs, né? Amazon, Google, Oracle, Microsoft, que são as empresas que vão armazenar os dados dentro desse data center. Então, esse é um outro grande investimento. Eu diria assim que nós abrimos um novo eixo econômico aqui no Rio Grande do Sul, nessa área da inovação, de data center. Nós temos o projeto da Aeromote também, agora que foi anunciado. Que é a Aeromote? É um complexo, é uma fábrica de aviões, né? Aqui uma parceria da Aeromote com a Daimon. Nós vamos fabricar aviões aqui em Guaíba. Guaíba também. Olha, parece uma ironia do destino, né? As cidades mais afetadas pela tragédia climática são as que estão acolhendo esses investimentos. Então, é um complexo, na verdade, é um hub de aviação, né? Inclusive, o Estado cedeu uma área porque será construída uma pista, né, de testes dos aviões, né, nessa fábrica, e essa pista vai servir como backup. Se eventualmente tiver algum problema, né, esperamos que não tenha, mas se tiver algum problema, não é uma pista comercial, mas ela vai poder acolher também o pouso de aeronaves de grande porte. Então nós vamos ter um hub da aviação que também vai trazer a oportunidade para cá de mão de obra extremamente qualificada. Então, acho que esse é um ponto importante, Kleber, que nós estamos trabalhando. O Rio Grande do Sul está perdendo o bônus demográfico. Então, nós temos que, para nós poder crescer, né, o plano prevê um crescimento nos próximos anos de em torno de 3% ao ano. Para a gente poder crescer, nós temos que aumentar a produtividade, melhorar a produtividade, né? E também gerar oportunidades para pessoas que tenham, né, uma capacitação maior, mais elevada, ficarem aqui no Rio Grande do Sul trabalhando. Então, nesse projeto da Aeromote, da Scala Data Center, da própria CMPC, nós vamos gerar essas oportunidades aí às pessoas que fiquem aqui no nosso estado. Nessa sua leitura otimista, e que me parece realista do Rio Grande, o que o senhor acha que é o principal gargalo aí para frente, que ainda resta infraestrutura rodoviária? O que ainda pega bastante de problema em termos de desenvolvimento? A nossa infraestrutura ela tem que ser melhorada, né? Em que pese nos últimos anos, buscando o equilíbrio das contas públicas, o Estado conseguiu Passou a investir. Mas nós passamos muitas décadas com investimentos quase insignificantes. Isso foi depreciando a nossa infraestrutura geral. E tem uma discussão sobre as concessões também que nós vamos ter que fazer. Tem que avançar, esse é o caminho, né? Nós no mundo discutimos no mundo todo. Se nós pegar aí Paraná, São Paulo, já estão indo para o segundo ciclo de investimentos, já estão fechando os primeiros 30 anos. Então, é claro que é um tema muito polêmico sempre, concessão, privatização, mas o grande ponto está no contrato, tem que fazer um contrato bem feito, né? Porque quem vai buscar
assumir uma concessão de uma rodovia, ele faz conta. Tu tem que ter um equilíbrio financeiro. Sim, tem que dar lucro para o empresário. Por outro lado, tu tem que ter as contrapartidas que melhorem as condições, um preço justo e investimentos em obras, porque mais caro ou pior que não ter pedágio é não ter estrada. Né? E isso bate direto na competitividade, direto na logística. Então, você tem que ter, e assim é São Paulo, é Paraná, é qualquer lugar do mundo. Tu tem que ter uma tarifa razoável, uma tarifa módica, que exatamente dê a condição de uma rentabilidade para quem vai operar e uma contrapartida de investimentos para o usuário. Então a gente precisa avançar. As hidrovias agora começam a ser dragadas, né, com investimentos que o Estado está liberando, já começaram isso também. Nós temos que avançar. O vice-governador está tratando também vocês até de ferrovia, né? O vice-governador Gabriel Souza vem liderando. Nós precisamos avançar nas ferrovias, nós ficamos isolados aqui no Rio Grande do Sul, então essa é uma outra pauta. Então a infraestrutura, ela é uma prioridade, né, e o vice-governador Gabriel está liderando muito esse trabalho, aí, especialmente com ferrovias, hidrovias, né, e naturalmente as rodovias, elas precisam ser aquelas que não forem concedidas ou que não têm a condição técnica e viabilidade econômica da concessão, o Estado precisa continuar investindo com recursos próprios. Então a infraestrutura de maneira geral, ela é fundamental, inclusive a aeroportuária, o Rio Grande do Sul, começou lá no governo Sartori, com o Pedro Westphalen, um programa de incentivo à aviação regional. O Eduardo Leite turbinou no primeiro governo, segue melhorando, e nós estamos hoje com uma malha aeroportuária de aviões no estado muito boa. E isso é importante, porque tu consegue levar desenvolvimento para as regiões mais distantes. Então, também é uma logística fundamental. Né? Um outro ponto que eu considero importantíssimo e que o Estado vem trabalhando é a educação. Nós melhorar, fazer políticas públicas que deem condições, né, de uma melhor formação, de uma melhor qualificação para as pessoas, para os jovens, crianças, adolescentes, para o mercado de trabalho. Então, a educação é crucial, né? É o caminho para qualquer país se desenvolver. Eu lembro o ex-ministro Pratini de Moraes dizia: não existe país desenvolvido ou subdesenvolvido, existe país educado e país deseducado. A educação, ela é uma premissa básica, né? E manter esses bons indicadores na segurança pública, ir melhorando mais, cada vez mais, né? A segurança é uma coisa que afeta todos nós. E o ambiente de negócios, né? Fechando aí, criar mais facilitação permanentemente e a gente estar melhorando o ambiente de negócios. Vamos terminar falando um pouco de política, né, Tchê? E esse Brasilzão de Deus, secretário? O que o senhor está achando dessa loucura, desse vucu-vucu? Em um minutinho, porque depois eu quero falar um pouco de Estado também. É um desafio grande. Eu acho que o governo está enfrentando enormes dificuldades, né? Nós vivemos um problema complicado, inflação, isso impacta em preços, diminui a capacidade de consumo da população, né? E o Brasil, ele vem enfrentando essas dificuldades. Nós estamos num cenário globalizado, internacional, e enfrentando. Acho que o governo tem muitas deficiências, muitas falhas, e isso impacta, inclusive, em nós, aqui gaúchos, esse problema que nós enfrentamos hoje, né, de ter um governo com uma visão mais desenvolvimentista, né? Eu acho que o governo desde o início, não cuidou das contas, do equilíbrio fiscal, gastando de forma exagerada, e quando você não cuida das contas, você acaba não cuidando das pessoas. Cuidar das contas significa cuidar das pessoas, e o governo vem com esse desequilíbrio das contas públicas, com gastos cada vez maiores no poder público e reduzindo a capacidade do governo federal fazer mais investimentos, né, em infraestrutura, na segurança pública, que hoje é um problema grave nacional, né, e isso tem impactado nós. Então, estamos vivendo momentos muito difíceis aí no cenário nacional, na economia, e que também traz reflexos aqui a nós. O senhor falou de um ciclo de governos aí do Rio Grande do Sul. O senhor participou desse ciclo de 3 governos com uma pauta semelhante, agora o governo Leite. Isso sinaliza aí para 2026 uma continuidade, provavelmente, no mínimo desta linha do projeto. Qual é a tua avaliação sobre esse legado do governo Leite? Olha, é natural que partidos, né, ou lideranças de partidos tenham as suas pretensões. Acho que isso é do processo político, do processo democrático. Mas eu entendo, pelo menos é a visão que eu tenho, e a gente vem acompanhando mais de perto, né? Como eu disse, tive a oportunidade de ser secretário do Sartori, depois estive na presidência da Assembleia Legislativa e agora novamente numa secretaria. Acho que ao fim e ao cabo, quem está na vida pública, e pelo menos é assim que eu penso, a gente tem que
criar as condições e fazer o trabalho para melhorar a vida das pessoas, da população, né? Independente do setor, do segmento que atua. E essa sequência que a gente vem acompanhando, ela tem produzido bons resultados. Talvez um dos fatores, né, que o Estado tem enfrentado ao longo dos anos, perdido a capacidade de investimentos, não sido atrativo para empresas ficarem aqui, foi essa alternância que se teve ao longo de 40 anos, a cada 4 anos trocando. Então, quando você tem... Porque a organização ela leva um tempo, você tem que ir ajustando, calibrando, modernizando a máquina pública, isso você tem que fazer enfrentamentos, tudo é um processo de construção. Então essa continuidade eu tenho convicção que ela tem produzido bons resultados à sociedade. Como eu disse, não está tudo perfeito, acho que tem muita coisa para ser melhorada ainda, mas nós estamos numa situação muito melhor do que estávamos há pouco tempo atrás. Por quê? Porque você teve uma sequência, uma continuidade, né, de políticas públicas, de ações de governo. Eu acho que isso é o que é o mais importante, né? Independente das pretensões políticas, partidárias, né, eleitorais, a gente tem que trabalhar de forma unida. Eu acho que a união também, o diálogo, o processo, né, de construção conjunta, ela é fundamental para produzir melhores resultados à sociedade gaúcha, e é o que nós estamos procurando fazer. Para fechar, o que o PP gaúcho e o senhor farão na próxima eleição? Eu vejo o seu nome citado como possível vice-governador, possível governador também. O que vocês farão? O que o senhor fará na próxima eleição? Bom, nós estamos num processo interno de discussão agora, né? O presidente Covatti Filho eu estou como secretário-geral do partido, a gente está conversando. O PP foi um partido que saiu muito fortalecido das eleições municipais. Nós elegemos aí entre prefeitos e vice-prefeitos 300, estamos presentes em 300 municípios do estado, um grande número de vereadores. Então, é natural, e nós estamos nesse movimento de termos nomes. Nós temos nomes, lideranças muito qualificadas dentro do Progressistas, apresentar nomes ao governo do estado, como candidato a governador, ou talvez em possibilidades de composições. Você tem que sempre deixar aberto as alternativas, né, mas sempre com essa visão. O partido, ao longo desses últimos anos, ele tem ajudado muito através da nossa bancada. Nós temos uma bancada muito qualificada na Assembleia Legislativa, né, 7 deputados estaduais, deputados federais, que têm ajudado muito o Rio Grande, o senador Heinz. Então é um partido municipalista e que sempre teve essa visão de ajudar o desenvolvimento do estado, ajudar os governos a fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que é nessa visão que nós estamos nos mobilizando, né, apresentando nomes que possam representar o partido, né, como candidato a governador ou em alguma possibilidade de composição. Acho que tudo é possível, mas com essa visão de que nós temos que trabalhar para melhorar as condições do estado. Acho que as oportunidades, e o senhor está pronto para esses figurinos? A gente está sempre, né, toda a experiência, os espaços que ocupamos nos trouxe muita, né, vivência, experiência, e estamos sempre dispostos e prontos para poder contribuir e participar dentro daquilo que for construído. Uma candidatura majoritária, ela tem que ser uma construção coletiva, porque senão é uma imposição, aí vira um projeto individual. Acho que não é esse o caminho. Nós temos que fazer essa articulação, né, internamente. A gente sabe que hoje, com o número de partidos, você precisa composições, então é importante também essa capacidade de diálogo para que nós não fiquemos isolados. Nós temos que ter essa construção conjunta, pensando no estado, pensando nas pessoas, pensando em fazer um trabalho melhor possível para o crescimento, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Acho que esse é o ponto, e aí, a partir daí, os espaços vão surgindo, vão acontecendo, as composições, né, que na próxima eleição nós temos, além da chapa majoritária de governador, vice-governador, 2 vagas ao Senado. Então, acho que é um espaço muito fértil dentro desse espírito de construção, né, conjunta, para a gente poder trilhar aí o melhor caminho, pensando aí no futuro do Rio Grande. Secretário, obrigado e mais sucesso aí na caminhada. Obrigado, Cléber. Parabéns pelo Estado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí também, pelo programa que sempre, né, leva aí as oportunidades. Eu tenho acompanhado aí a população gaúcha nas mais variadas áreas, né, o que vem sendo feito pelo poder público, pela iniciativa privada, que volto a dizer, né, acho que o grande indutor do desenvolvimento é o empreendedor, né, e reconheço aqui a capacidade empreendedora do povo gaúcho, né, de todos aqueles que, independente da atividade que realizam, ajudam, geram emprego, renda, oportunidade de trabalho. E nós que estamos no poder público nessa missão, temos também a responsabilidade de fazer o melhor possível. Eu não me conformo com aquela premissa que o Estado não atrapalhando já ajuda. O Estado pode e deve ajudar,
né, e ajudar com ações que exatamente estejam conectadas com os anseios, com as vontades e as necessidades aí de quem empreende e de quem acredita no nosso Rio Grande. Muito obrigado e parabéns. Muito bem, obrigado nós. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.